Louvado seja Deus. Doutrina do homem. Nós vamos falar sobre isso, uma rápida oração. Jéssica, oi Jéssica. Você não é da minha sala, o que você está fazendo aí, Jéssica? E olha que ela está aí, ela nem sorriu pra gente, hein? Olha o João Pedro, rapaz. Top, João Pedro. Você tá bonitão, hein? A Jéssica e a Leila não tá nem escutando nós, é isso? Vocês estão me escutando? Faz assim. Ah, agora até a Jéssica escutou, hein? Vamos orar e eu vou tocar o barco, tá bom? Glória a Deus. Pai, quero te louvar, quero te agradecer por esse momento, Senhor Deus, estarmos aqui ao compartilhar de uma palavra. Senhor Deus, eu quero realmente pedir que o Senhor nos direcione, ó Deus, aqui possamos ministrar ao coração de todos esses, Senhor Deus, que estão nos recebendo, ó Deus, lá na telinha, nessa tarde. Eu sei, Senhor Deus, que esse tempo nos faz nos reinventar, Senhor Deus, mas eu tenho que te agradecer, porque mesmo assim, ó Deus, poder ver pessoas como essa, Senhor Deus, aqui, ó Deus, adaptando para realmente receber o conhecimento, é algo que nos faz, ó Deus, crescermos mais, nos faz realmente entender que vale a pena estarmos, Senhor Deus, aqui cooperando com eles. Eu quero te louvar pela vida de cada um que já entrou, aqueles que vão entrar, possivelmente se tiver alguém que vai assistir depois, mas que o Senhor abençoe a todos no nome de Jesus. Amém. Vamos às atividades. Tudo certo, Leila? Só você que não sorriu para nós. Ela é séria, né, rapaz? Olha para você ver. Olha, não sorri não. Ô Leila, dá um sorriso para nós, hein? Agora deu. Meu Deus, agora ficou top, hein? Queridos, doutrina do homem, lição de número 11. Queridos, a primeira coisa que eu quero falar para você é assim. Irmãos, o conhecimento é algo extraordinário, não é? O conhecimento, ele não é forçado. O conhecimento não é algo que você, sabe, força, obriga a pessoa a ter. É uma decisão. E você está aí do outro lado e eu aqui falando para a câmera, é simplesmente o entendimento de que realmente é uma decisão. Eu decido, sabe, fazer isso, né? Eu decido conhecer mais, eu decido crescer. Então eu quero parabenizar você. Segura aí, sai não. Louvado seja Deus. Muito bem, agora ficou melhor aqui. Distribuição da nossa câmera aqui. Muito bem, queridos. Então o conhecimento é algo opcional. Você decide. Então eu quero parabenizar você, tá bom? Por você estar aí. Nós vamos pegar o nosso livro e nós vamos então aprender um pouquinho mais. Eu quero aprender junto com você aquilo que eu não consegui responder agora. Depois vocês podem me perguntar, eu posso pesquisar, depois eu mando, nem que seja no privado para você, beleza? Queridos, se você tiver mais à vontade de sair da câmera e ficar no papel, eu não vou lhe cobrar, não é obrigatório você estar com a câmera aí ligada, ainda que é bom, mas se você tiver que sair, eu não vou ficar cobrando isso, fica à disposição de cada um. Doutrina do homem, está lá no nosso livro, e o versículo de número 1, 27, vai dizer: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Muito bem, você leu isso na sua Bíblia aí? Se você leu, é disso que nós vamos falar. A doutrina do homem, ela atende, esse propósito de falar a respeito do homem. Muito bem, o que nós vamos estudar hoje a respeito da doutrina do homem, é necessário que a gente busque, sabe, ainda que talvez algumas palavras, ainda que talvez você diga, poxa, mas não é assim uma palavra tão avivada. A gente precisa crescer no conhecimento, no entendimento de que nem sempre, às vezes, nós vamos estar falando uma palavra no intuito da igreja, aquela palavra avivada, é uma palavra de conhecimento. Mas é muito interessante eu e você termos o conhecimento dessa palavra, porque naturalmente nós vamos, sabe, amadurecermos muito, nós vamos até ter um melhor entendimento quando nós formos para a palavra de Deus e etc. Então eu aconselho você a prestar atenção, a anotar e depois, quem sabe, até pesquisar um pouquinho mais em cima disso,
porque o nosso propósito não é aqui, sabe, esgotar o assunto. Eu não tenho tempo e também não sou tão mestre assim para esgotar o assunto aqui, mas eu quero pelo menos despertar o assunto no seu coração a respeito da antropologia, tá bom? Antropologia, marca aí, a antropologia é a ciência que tem como objetivo estudar sobre o ser humano e a humanidade em todas as dimensões. Esse é o propósito da antropologia. E é isso que nós vamos falar hoje a respeito da doutrina do homem. Nos é muito interessante nós falarmos um pouquinho sobre isso, porque às vezes nós citamos muito a Bíblia, nós lemos muito amparado no princípio da Bíblia e citamos texto e comentamos e nos amparamos no conteúdo bíblico. Isso é importante demais. Deixa eu dizer para você, tudo que nós formos falar aqui, eu quero que a tua Bíblia esteja do seu lado. Queridos, a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é sagrada. Tudo que eu tenho, que eu sou, que eu pratico, que eu recebo para a minha vida, não é porque o pastor Júnior, não é porque o pastor Nelson, não é porque o pastor João, o pastor tal falou, porque o bispo Edir falou. Tudo que eu sou, tudo aquilo que eu creio, aquilo que norteia a minha vida, é o que a palavra de Deus diz. Nós pensamos assim, não é verdade? Nós pensamos a respeito do que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz eu creio. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Não é o que todo mundo pensa. Você já parou e pensou que tem muita gente que não crê na Bíblia? Não crê na Bíblia? Então a antropologia, ela tenta tanto fundamentar aquilo que nós cremos, os cristãos, não é? Como também ela tenta fundamentar o que outras pessoas creem. Porque nem todo mundo vai crer no criacionismo, não é? Tem outras pessoas que creem de uma forma diferente. Então, pautado na palavra de Deus, nós que temos fé, para falar de palavra de Deus eu tenho que associar a fé. Para falar de palavra de Deus eu tenho que associar que não tem fundamento eu ler a palavra, eu olhar para a palavra se eu não tiver fé. Irmãos, pode ser que existe vários tipos de capa de Bíblia, você pode até um dia achar um erro de ortografia, você vai ver que existe vários tipos de versões da Bíblia, porém, a única coisa que é inegociável é a questão da fé. Se você não tiver fé, a Bíblia para você é só um monte de papel, Então, partindo desse pressuposto, eu entendo, você também entende, de que crer, sabe, naquilo que a Bíblia diz é muito fácil, mas não é assim em todas as... Quando falamos de antropologia, você precisa entender que a antropologia, ela entra pelo caminho filosófico, pelo caminho sociológico, ela entra pelo caminho psicológico, material, cultural, crenças, características raciais, sabe, e um monte de outras coisas, tá? Eu falei rapidinho, mas só para você entender mesmo, não que eu vá bater em cima disso. O grande propósito de falarmos da antropologia hoje não é no campo da psicologia, não é no campo sociológico, não é no campo, sabe, cultural ou de outras crenças, muito menos, sabe, de características raciais. O propósito de nós falarmos hoje a respeito da doutrina do homem é no propósito, sabe, da teologia cristã. Então, se você pode denominar, denomine assim, da teologia cristã. Então, o que a antropologia da teologia cristã vai explicar? Vai explicar a doutrina do homem sobre um parâmetro. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. Veja bem, eu quero falar com você a respeito dessa antropologia, tá bom? Existem algumas características, né, que nós vamos ver que é muito comum as pessoas citarem. Isso você aprendeu lá na escola. Talvez você saiba até melhor do que eu. Quando eu falo de criacionismo, eu estou falando de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá, até aí vai beleza, não é? Quando eu digo isso, quando eu falo do criacionismo para alguém que tem fé na Bíblia, irmão, melzinho na chupeta, a pessoa já automaticamente vai deletar as outras. Mas fale disso.
às vezes para um amigo seu que nunca teve contato com alguém cristão. Fale para um amigo seu, sabe, que é ateu. Fale para um amigo seu, um conhecido lá da empresa, que ele não vai à igreja nenhuma, ele não tem essa cultura, sabe, cristã, de seguir, de cultuar, de ouvir da palavra, de aprender, de ir para o léu. Uma pessoa que não professa essa fé, que não caminha nessa fé, ela vai pensar sim nas outras formas em que a antropologia ela se desenrola. A primeira é o criacionismo, e eu enumerei de propósito a primeira, porque nós somos criacionistas. Então, ser criacionista é você partir do ponto de que Deus nos criou, Ele nos formou, e toda a raça humana é originária de uma só pessoa. Isso é ser criacionista. Mas existe o evolucionismo. Charles Darwin, você já deve ter ouvido falar dele lá na escola, e a teoria de Darwin é a teoria do evolucionismo, ou seja, de um, ancestral comum, todos evoluíram. De um ancestral comum, pega lá milhões de anos atrás, vem evoluindo. E aí sabe o que deu? Deu, sabe, o Júnior, deu o Renato, deu a Veridiano. Você entende isso? Você consegue crer nisso? Para mim, para você que tem fé, é difícil falar, não, eu não consigo crer que eu sou, sabe, um projeto de evolução. Ou seja, pega lá o orangotango, pega lá o chimpanzé e vem trazendo a evolução dele, aí vai dar nós. Você crê nisso? Eu creio que meu Deus é muito além disso. Agora, eu prometi para você, eu não quero dissecar isso, porque isso vai longe. Eu penso que talvez você deveria ter uma aula sobre criacionismo, 2, 3 aulas sobre criacionismo, 2, 3 aulas sobre evolucionismo. Vamos, debater, tentar derrubar, a teoria de Darwin, para depois a gente sair, dizendo assim, eu conheço tudo sobre o criacionismo, evolucionismo. Talvez todos nós conheçamos um pouquinho mais sobre o criacionismo, porque nós somos adeptos a isso, e a Bíblia fala muito sobre o criacionismo, ou seja, termos sido originados todos da criação de Deus. Uma outra terceira forma em que encontramos também na questão da doutrina do homem, da antropologia, é a questão da relatividade. Ou seja, é aquela teoria do Big Bang lá, em que houve uma explosão e tudo dali se formou. E eu não vou debater muito com você aqui, porque o propósito não é formarmos um debate em cima disso. Também tem a teoria da eletricidade, ou seja, a eletricidade era um fluido positivo e negativo que saía de um corpo para o outro. Os camaradas são ousados, e todos eles têm, embasamento para suas teorias. Por isso, queridos, que eu comecei dizendo para você que o conhecimento é uma decisão. Está aqui a Bíblia. Você chegou, né? Olha a cabecinha do elemento aí junto com a Ana, ó. Ele estava aqui na igreja, eu falei, cara, te dou 2 minutos para você chegar aí. Ele mora do outro lado da cidade. E eu estou vendo a cabeça dele ali, eu só não sei se ele vai acompanhar, porque ele deve estar com fome, com sede, com vontade de tomar banho, né? Seja bem-vindo, Mateus. Mateus está chegando aí, queridos. Manda um joinha pro Mateus aí, só para... Olha ele de novo, ó, a cabecinha dele, o sorrisinho dele. Vamos lá, Mateus, pega aí o livro e vamos botar para quebrar. Queridos, todos eles vão embasar suas teorias em cima, de muito conteúdo. Então, queridos, eu quero parar aqui, porque esse negócio pode ser que uma hora dê nó na cabeça. Pelo menos eu, quando estudava, quando eu entrava nessas, teorias aí, eu ficava absurdado. Essa palavra eu sei que alguém vai reprovar, mas eu ficava completamente estagnado. Porque, queridos, como pode a teoria de Darwin, como pode a relatividade, esse negócio de uma explosão? Irmão, pega uma bombinha uma hora, bota ela eu fazia muito isso quando era guri, bota ela numa caixinha lá e acende a bombinha, coloca a caixinha em cima e dá no pé. Vê o que sobra depois. Vê se você consegue crer nessa teoria. Pum! Estourou e de repente formou tudo. Irmão, é um negócio absurdo. Tudo bem. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Que falar para você isso é fácil.
Agora vai argumentar isso com um evolucionista, vai argumentar isso, sabe, com alguém que é relativo, você entendeu, com relação à criação. Então, queridos, é muito bom nós partilharmos do conhecimento bíblico, porque alguém um dia vai dizer, não, esse negócio de sermos criados, tudo de Adão, isso é conversa, é historinha, sabe? E eles vão querer relativizar toda a Bíblia, como se algo não fosse literal, como se a criação não fosse literal, como se a baleia lá de Jonas não fosse, é só um conto de história. Não, é literal, tudo aconteceu. Muito bem, eu finalizo aqui com você a introdução, e eu estou falando para você a respeito da doutrina do homem, a antropologia. E nós então vamos precisar funilar aqui a primeira questão. A primeira questão é que eu sou criacionista, tá bom? Eu creio na criação a partir do meu Senhor, a partir da Bíblia, tá bom? Aquilo que a Bíblia ensina é o que eu creio. Você pega Gênesis, você vai pegar Gênesis capítulo de número 1, e você vai ver lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, e por aí vai, e eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas eu e você somos criacionistas, beleza? Quando entramos por esse lado do ensino, das teorias, isso nos ajuda um pouco a entender, e daqui a pouco talvez eu cite um pouquinho sobre isso, porque uma das coisas que qualquer uma dessas teorias vão, nos deixar, um momento ou outro, nos deixar, um pouco que, às vezes até triste, porque todas essas teorias, elas vão inferiorizar o homem, como sendo uma criação defeituosa. Todas elas vão inferiorizar, o homem vai perceber que a injustiça, a violência e o egoísmo é produzido a partir da sua própria escolha. Sim. Então, como é importante eu entender os propósitos, principalmente da soteriologia. Soteriologia é o estudo que estuda a salvação. Quando eu estudo a Bíblia, quando eu estudo a salvação, eu vou entender que eu sou sim formado do pó, que eu sou sim defeituoso. Davi vai dizer, em pecado me concebeu a minha mãe. Sim, nós somos defeituosos, porém, nós somos completamente restaurados em Cristo. Todos os direitos, todos os atributos que concernente a nós, é restaurado no Senhor, e um monte de outras coisas, inclusive, em tudo que você olhar à sua volta, temos computador, temos parede, temos armário, temos uma caneta, temos tudo. Detalhe, tudo. Porque uma das coisas que a ciência moderna ela vai aprovar, ela vai comprovar de que, o homem ele foi feito a partir de elementos e substâncias. E na realidade não está errado, na realidade só está provando a Bíblia. Agora detalhe, existe uma superioridade do propósito da antropologia que ensina através do criacionismo. Existe algo que favorece nós crermos nisso. Por quê? E também nos alegra. Por quê? Aquele que entra pelo caminho da antropologia, pelo criacionismo, ele vai entender que nós fomos criados sim por elementos e substâncias. Detalhe, Deus não mora numa caneta, Deus não mora num frasco de água, mas Deus escolheu morar dentro de nós. Aí é uma questão muito importante, aonde o criacionista ele vai ter realmente um sossego quando ele estuda sobre o criacionismo, e ele entende que mesmo sendo, amplamente defeituoso, Deus escolheu reparar-nos e morar dentro de nós. Isso é absolutamente fenomenal. Daqui a pouquinho nós citamos um pouquinho mais sobre isso. Agora, lá na sua lição número 8, nós vamos ver aí o item de número 1, a origem do homem. Muito bem, vamos falar sobre isso então? Vamos falar sobre a origem do homem. Primeiro, você vai ver ali o 1.1, o relato bíblico da criação do homem. Ou seja, nós vamos entender no relato bíblico aí da criação do homem, que nós fomos criados pelo próprio Deus, ou seja, você, eu, somos criaturas diretas de Deus, beleza? Eu e você somos criaturas diretas
de Deus. Detalhe, foi feito do material e do imaterial, tá bom? Só distingua isso bem, para que daqui a pouco, quando nós formos falar um pouquinho sobre a tricotomia, você conseguir lembrar disso. Ei, nós fomos feitos do material. O que é o material? Posta aí no comentário ou aí no seu caderno, do jeito que você quiser. Ei, o que é o imaterial? O que é o material? Pó. Material é o pó. O que é o material? É o pó, é a terra. Nós fomos feitos, sim, de elementos, sabe? Nós fomos feitos de elementos, substâncias. Nós fomos feitos de terra. Tá bem que é uma terra bem alinhadinha, né? Penteadinho o cabelo, bonitinho, igual aí você. Muito bem, nós somos feitos do material e do imaterial. O que é o imaterial? O invisível. O que é o imaterial? É aquele sopro que Deus dá dentro das narinas de Adão e torna ele alma vivente. Beleza? Pegou ou não? Nós fomos, sabe, a origem do homem, o relato bíblico da criação do homem, 1.1. Nós fomos então criados pelo próprio Deus. E fomos criados pelo próprio Deus, material e imaterial, tá bom? Essa formação onde Deus, sabe, pegou o pó, a terra e formou o corpo e soprou nas narinas o imaterial, o espírito. 1.2, beleza? Vamos falar sobre 1.2. Romanos 5.12. Romanos 5.12 tem um texto que eu quero aqui ler para você. Romanos capítulo de número que eu falei? 5.12. Romanos 5.12 vai dizer assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ei, deixa eu começar de novo o texto. Portanto, por um homem entrou o pecado no homem. Inicialmente existia um homem. Qual é o nome dele? Adão. Beleza? Particularidades da criação do homem. Ou seja, o Senhor criou primeiro um homem. Ele era material e imaterial. Existem as duas propriedades dentro dele. E a partir dali, o Senhor então vai desenvolver o seu projeto. 1.2.1 é o conselho divino. O conselho divino, a trindade na formação do homem. Muito bem, aqui nós começamos a entender que o Senhor, Ele criou, e não tão só criou, mas Ele estava ali na criação, Ele estava presente, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós olhamos lá no texto inicial de Gênesis, vai dizer assim: façamos o homem. O texto ali está ampliando e nós subentendemos aquilo ali, trazido do original, de que não era só Deus, era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então há uma participação direta da Trindade, tá bom? 1.2.2, a criação do homem é um ato direto de Deus, nós já falamos sobre isso, né? Sobre a questão histórica aí, ou seja, de Adão, em que nós somos originados todos de Adão. 1.2.4, na sua apostila, fala da criação da mulher e a igualdade com o homem. Só quero dar uma frisadinha nisso aqui, porque às vezes nós pensamos assim: a forma de Deus olhar é diferente, homem e mulher. Na realidade, existe igualdades de valores e posição. Deus olha o coração do homem como da mulher. Deus olha como se fosse um só. Mas há uma distinção de funções, sabe? Há uma distinção ali daquilo que compete ao homem e compete à mulher. E isso é muito bem subdividido na Bíblia. A Bíblia divide muito bem isso. Você entendeu? Essa divisão de responsabilidades do homem e da mulher. Mas como Deus vê? Deus vê o homem e a mulher como um só. Deus olha para o coração, não olha para o sexo, se é homem, se é mulher. Deus olha para o coração e Ele olha o valor do caráter de cada um e a posição, como está,
sabe, se saindo cada um, ele olha individualmente, beleza? Agora detalhe, Deus vai criar a mulher do homem, vai tirar a mulher do homem, você conhece o princípio, Deus vai tirar a mulher da costela de Adão, vai fazer da substância chamada homem. Ele já tinha criado o homem e então Deus vai gerar a mulher do próprio homem. E ali estava dando, né, sequência aquilo que nós temos, de Deus, nós temos a capacidade de gerar vida. Isso é algo que o diabo fica tremendamente invejoso de nós, porque nós temos a capacidade, nós temos a característica de reprodução. Por isso lá em Gênesis também você vai olhar o texto que o Senhor fala assim, que nós devemos, sabe, crescer, multiplicar, nós devemos frutificar, porque Ele colocou em nós a capacidade geracional, nós temos a capacidade de gerar, de reproduzir. Muito bem, queridos, nós vamos concluindo então o tópico de número 1, eu sei que é bastante coisinha, marca aquilo que você achar mais importante, frisa, e agora vamos passar para o item 2, tá bom? Do seu livro aí, A Constituição do Homem. Marca um risco, se você já anotou tudo, toma um gole de água aí, eu vou tomar um gole de água. Enquanto isso, eu queria que você marcasse no seu caderno, na sua anotação, para nós passarmos para o seguinte tópico. Se tem alguma dúvida, vai pontuando ela, coloca uma dúvida assim no canto. Se terminar agora, como vai terminar, e depois você fala, puxa, eu fiquei com dúvida aqui, manda no meu WhatsApp, todos vocês têm, ou tem lá no grupo do Ser Forte, pega meu número, manda para mim depois, pode mandar por áudio, pode mandar do jeito que for. Eu não prometo responder na hora, mas depois eu respondo. Diga lá, pastor, sabe, isso e aquilo, que nem a irmã Silé. Estou vendo a irmã Silé ali, um dia ela ficou com dúvida de um trabalho, não foi, irmã? E a irmã mandou, pastor, tá, eu fiquei com dúvida aqui, eu tentei explicar para ela pelo áudio ali. Então, que você não incomoda quando você depois pergunta e depois direcionadamente eu consigo responder só para você, porque às vezes foi uma dificuldade pessoal e aí eu respondo direto para você. Vamos para o item 2? Beleza? Eu falei que ia tomar água, não tomei. Glória a Deus. Constituição do homem. Muito bem, queridos. Você tem a tua Bíblia aí? Tem? Queria que você então lesse comigo a palavra do Senhor. Nós vamos ler lá em Tessalonicenses, tá bom? Vamos ler em Tessalonicenses. Queria que você abrisse aí Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você anotou? Eu li em 1 Tessalonicenses, está no teu livro, 2.1 aí você vai achar, doutrina tricotomista, tá bom? Este é o versículo que mais eu vou usar esse termo para você anotar e você gravar também. Esse é o texto que nós nos apoiamos para sermos tricotomistas, beleza? Está em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Vosso espírito, alma e corpo. Aqui eu já começo a dizer para você assim, nós precisamos também entender, porque na teologia eu falei para você que nós ia entrarmos pela antropologia teológica, ou seja, a antropologia olhada pelos olhos de Deus, olhado pela Bíblia Sagrada, tá bom? Existe na teologia uma série de pessoas que creem na tricotomia, e existe um outro grupo de pessoas que creem numa teologia dicotomista, tá bom? É fácil de entender. Se você olhar para o meu dedo, eu vou te explicar no dedo, tá bom? Ó, 3, não é? 3. Um espírito que tem uma alma que mora num corpo. Você pegou?
espírito que tem uma alma que mora num corpo. Essa é a doutrina tricotomista. Crê em partes distintas em uma só. Crê em partes distintas em uma só. Como assim? Olha para o ovo. Tem a casquinha, tem a clara, tem a gema. Olha para o sonho de valsa. Tem o chocolate, tem o wafer, tem o recheio. São 3 partes? São 3 partes, mas em uma só. Uma só pessoa. Olha para o Júnior. Eu sou pastor, eu sou homem e eu sou pai. Eu não deixo de ser pai, sabe, quando eu sou homem. Eu não deixo de ser homem quando eu sou pai. Então, são 3 partes em uma só. Tá entendendo? Então, assim, quando eu olho para o wafer, né, que está ali, ele não é uma parte distinta sozinha, ainda que ele tenha propriedades distintas, mas ele está, sabe, em uma parte só do sonho de valsa. Então, a doutrina tricotomista é aquela doutrina que crê que você é um espírito. Começa por esse ponto, porque tem gente que vai falar assim, corpo, alma e espírito, mas primeiro, você é um espírito, porque o corpo é limitado, irmãos. O corpo, ele vai logo morrer. A Bíblia mesmo diz 60, 70 anos, o que passa disso é enfado e canseira. Mas nós, no nosso espírito, somos eternos. Nós somos eternos. Ou você é eterno para Deus, se você entregou a sua vida para Jesus, que é o meu caso, o seu caso, ou a pessoa, ela é eterna para, sabe, o lago de fogo e enxofre, sofrimento eterno. Eu escolhi junto com você sermos eternos em Cristo Jesus, vivermos, sabe, essa solitude, ou seja, vivermos essa alegria de termos paz em Cristo, amém? Então somos tricotômicos, nós somos um espírito que tem uma alma e que mora dentro de um corpo, tá bom? O dicotomista, qual a diferença, pastor? Aqueles que creem na dicotomia, eles creem que o espírito e a alma são um só, ocupam o mesmo espaço, eles são um só e estão dentro de um corpo. Dicotomista, creem que são alma e espírito, espírito e alma, e depois o corpo, juntos, tá bom? Como está o dedo aqui, ó, espírito e alma e corpo. O tricotomista, espírito, alma e corpo. Beleza? Se você não entendeu, eu queria que você pudesse me perguntar depois, a gente vai aprendendo junto aí, mas eu sei que às vezes pode surgir uma ou outra dúvida. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Esse texto é muito conhecido e eu preciso dizer que esse texto ele é de uma teologia tremenda, sabe? Todo o livro de Hebreus é de uma teologia fenomenal. Muito bem, Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Vai falar de nós, presta atenção. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Glória a Deus. E é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Preste atenção agora, preste atenção. E penetra até. Aqui começa então a tricotomia. Até a divisão da alma e do espírito, alma e espírito. Pegou? Alma e espírito. Aqui alguns dicotomistas dizem, olha, e alma e espírito está junto. Mas nós temos aquele outro texto e é muito mais fácil entender de forma separada do que junto, que nem os dicotomistas. Alma e espírito e das juntas e medulas. Juntas e medulas está falando de corpo. Então nesse texto eu tenho a tricotomia. Alma, espírito, juntas e medulas, e está apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Falou da alma de novo. Você pegou? Então, quando eu falo da constituição do homem, eu preciso entender. Você lembra que agora há pouco eu estava falando sobre o criacionismo, e eu disse para você que Deus nos formou, sabe, de substâncias, de, sabe, bastante propriedades, porém, o Senhor nos formou, pegando ali os elementos, substâncias, mas Ele soprou o imaterial dentro de nós, Ele soprou o Espírito dentro de nós. Então, é isso que eu preciso entender. Quando eu entendo isso, sabe,
algumas coisas começam a ficar mais claras para mim na Bíblia, tá bom? Principalmente com relação à salvação. Nicodemos já fez uma pergunta para Jesus do tipo assim: como poderei eu nascer de novo? Voltarei ao ventre da minha mãe? Desse tamanho? Pare para pensar, né? Talvez essa teologia da tricotomia não estava clara no pensamento deles, ou dele, em que ele pergunta: como posso eu voltar? Analisa para você ver. O corpo é uma matéria que ela vai ser destituída, irmãos. O corpo vai ser destituído. Prova de que nós somos tanto pó, que a cultura dos judeus, a cultura israelita, eles têm uma das práticas que eles fazem, que eles usam lá, sabe, no seu cotidiano de guerra, quando eles estão há muitos dias em combate, e eles conseguem consumir tudo aquilo que o seu estoque de alimentos. Quando eles já começam a passar uma fome absurda, eles pegam uma técnica que eles têm, eles pegam terra, não é uma qualquer terra, mas eles selecionam um tipo de terra e eles cozinham terra com água, e depois de cozido eles tomam aquele caldo. Prova de que somos terra. É lógico que isso não vai funcionar muito no nosso organismo, não é, irmãos? Um soldado israelense, ele está treinado até mesmo a se submeter, quem sabe para não morrer de fome ou de algum tipo de anemia e etc, a tomar um caldo de água de terra. Isso só prova de que nós somos do pó, não é? Mas eu e você não estamos prontos para tomar esse caldo, não. Eu prefiro ficar com um caldo, né, do miojo do que caldo de terra. Voltando para o assunto, pare e pense comigo. Nós somos tricotomistas. O corpo vai voltar ao pó, mas a alma e o espírito, pastor, a alma é o que tem em nós desde a criação. Sabe, o nosso espírito, a sede, sabe, das nossas vontades, sabe, intenções do nosso coração. A alma, ela tem dentro dela o entendimento, vontade e liberdade, ou seja, razão, volição e livre-arbítrio. Isso é o que nos diferencia também dos animais, tá bom? Isso nos diferencia dos animais. Por isso, e graças a Deus, é que nós somos criacionistas. Porque na teoria do relativismo, na teoria do evolucionismo, algumas coisas passam muito perto do tipo assim, nós somos iguais ao cachorrinho e ao gato. Por isso, irmãos, o que tem se fortalecido muito nos últimos dias é uma cultura evolucionista, é uma cultura relativista. Se você parar e pensar, tem muita gente, Paulo já advertiu sobre isso, tem muita gente que está dando o mesmo valor que dá um cachorro, dá um ser humano. Irmão, eu não estou dizendo que é para você torar o pau em cima do cachorro. Não use palavras, não divirja um pouco aquilo que eu estou falando. Eu estou dizendo assim, eu amo os animaizinhos, é benção, tal, né? Principalmente o cachorrinho na casa dos outros, né? Porque daí não dá trabalho para a gente. Eu amo ele lá na sua casa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo os animaizinhos, mas eu preciso entender que há uma diferença. No criacionismo, Deus fez os animais menos do que o ser humano. Nós estamos de forma elevada comparado com os animais, tá? Por isso que é importante nós olharmos para o princípio ali, sabe, da criação, da origem do ser humano. Partindo desse ponto, eu começo a entender com você de que existe o corpo, a alma, onde é a sede do entendimento, vontade e liberdade, e o espírito, que é a terceira parte. O espírito, o que é que nasce de novo quando eu aceito Jesus? O que é que aconteceu conosco? Aconteceu que quando houve, sabe, o pecado, naturalmente o espírito que foi formado por Deus, ele foi separado definitivamente de Deus. Ele pecou, ele não pode habitar mais com Deus, o espírito. Então, naturalmente, estou dizendo de Adão, naturalmente perdeu o relacionamento com Deus. Por isso que a palavra do Senhor lá em Isaías vai dizer assim, de que os vossos pecados causam separação entre nós e Deus. Estava falando do pecado original. O pecado original separou o homem de Deus. Por isso veio o projeto da redenção por Jesus, e Jesus
ele nos reconciliou novamente com Deus. Como é que fez isso? O espírito que estava morto agora reviveu. Ou seja, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu e o espírito que morreu foi separado definitivamente. Agora ele foi reconciliado com Deus. Mas o que nasce de novo? O que nasceu de novo? O que veio a existir de novo? Foi o corpo? Não, foi o espírito. O espírito nasceu de novo. Mas quando o espírito nasceu de novo, agora você vai viver uma novidade de vida. Agora, a segunda parte é a alma. A alma, ela sofreu toda a influência, porque ela é entendimento. Grave isso. O diabo não vai tocar no teu espírito. Não vai. Porque você nasceu de novo. Você foi comprado, selado pelo sangue do Cordeiro. Mas o diabo pode tocar na sua alma. Como? Ele pode tocar no seu entendimento. O que é entendimento? A razão. O entendimento, capacidade sua intelectual. O que é vontade? A vontade é a capacidade de decisão. Ei, agora você está entendendo, não é? Capacidade de decisão. Quando eu vou decidir algo, tanta coisa vem na minha cabeça, às vezes você fala assim, por que às vezes eu fico tão em dúvida? Talvez seja por isso. Porque está havendo tantas setas, informação daqui, para você decidir, para você não decidir, para você ir, para você não ir. Então lembre-se disso, toda essa guerra vai ser na alma, aonde é a sua razão, aonde é, sabe, a sua vontade e aonde está a sua liberdade. O que é a liberdade? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então o que existe dentro da alma? Existe o entendimento, existe a vontade e existe a liberdade, tá bom? Isso dentro da razão. Onde nós temos que trabalhar muito na nossa vida? Na razão. Na razão, ou melhor, na alma. Eu preciso trabalhar muito, e sabe, por isso que a palavra do Senhor diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, sede, sabe, de todos os meus pensamentos, minhas vontades. Então eu tenho que guardar a palavra no meu coração para não pecar. Nós somos então o que? Tricotômicos. Somos um espírito que tem uma alma e que mora dentro de um corpo. Amém? Encerramos aqui o segundo tópico e agora, de forma bem rápida, a gente consegue terminar, que é o 3, que é a imagem de Deus no homem. Vamos dizer que é a terceira parte que conseguimos concluir, mas não que seja tão simples de entender. Eu preciso, sabe, querer entender isso. Amém? Eu vou lhe dizer 3 questões que eu quero que você só coloque, se você quiser, anote o número, você só coloca o número e a resposta. Vou falar 3 questões para você, melzinho na chupeta. Você responde aí para mim nos comentários. O que é antropologia? Com suas palavras, de forma simples. O que é antropologia? Primeira, anotou aí? Pode anotar que eu espero. O que é antropologia? Você pode postar no comentário aí, você sabe que tem. Eu vou até abrir o meu aqui, mas não... Legal. Legal. Já tem gente respondendo aí, mas não olha a resposta dele não, faça a tua. Vai ser difícil não olhar, né, irmãos? Que tentação. A segunda, marca aí, segunda. Qual é a teoria da origem do homem que nós cremos? Estou falando para você? Responder, se você não responder aqui, você vai ter que responder depois. Quem não está assistindo vai ter que fazer o trabalho depois. É melzinho na chupeta, não é? Qual é a teoria da origem do homem? Quando eu digo homem, eu estou falando a raça humana, generalizado, tá bom? Genérico, melhor dizendo. Qual a teoria da origem do homem que nós cremos? Só poste o nome da teoria que nós cremos. E agora, 3 coisas bem simples, irmão, para ninguém falar que eu sou um professor daquele tipo que ferra com a sala. Irmãos,
qual é o texto bíblico que nós citamos, que nós embasamos aquilo que cremos como constituição do homem? Nós somos tricotômicos, não somos? E qual é o texto que embasa isso? Foi o primeiro texto que eu li para você, né? Você lembra? Está aí na apostila também. Mas só não quero que você perca agora o fio da meada, porque eu preciso concluir com você. Tenho 8 minutos. E aí, pastor Silvio? O senhor está bonitão hoje, hein? Olha só, rapaz. Se eu tivesse a metade desses diplomas aí na sua parede, eu já estava feliz da vida. Pastor Silvio, estou com saudade, hein? Eu tenho que ir aí na sua casa comer aquela costelinha de novo. Irmãos, quero convidar todo mundo. A hora que você puder, vá em Jaguaraí comer uma costela que só o pastor Silvio pode fazer. É top, hein? Estou esperando um convite para mim ir lá de novo. Logo vai rolar, né, pastor Silvio? O cara é bem exibido, né? Ele se convida. Atenção, então. Olha aí. Posso terminar? O item 3 diz a imagem de Deus no homem. É muito importante você entender isso. Vamos para Gênesis capítulo 1, 28. Eu vou falar de forma simples, tá bom? Eu quero que você entenda. Depois você pode incrementar um monte mais de coisa nisso. Ei, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, Deus disse, frutificai e multiplicai-vos. Lembra de que eu disse que Deus colocou dentro de nós a capacidade geracional? E enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre. Olha que coisa absolutamente extraordinária. Isso aqui é um princípio, irmãos, é um princípio do qual Deus respeita. Sempre quando Deus vai fazer, Deus vai mover as coisas, alguém às vezes fala assim, por que não desce nessa terra e já logo bota cabo em tudo? Por quê? Porque Deus deu o domínio da terra aos homens. Deus deu o domínio da terra aos homens. Isso aqui dá mensagem para domingo à noite, irmãos. Deus deu o domínio da terra aos homens. O pecado tirou o domínio do homem e deu na mão do inimigo. Mas Jesus foi lá e pegou, ele desceu, pegou, sabe, tudo aquilo que o diabo tinha roubado de nós e devolveu para nós. O que nós temos então hoje, na era cristã que nós vivemos hoje? Nós temos a restituição de tudo. Irmãos, nós é quem dominamos sobre esta terra. Pastor, quem domina sobre a terra é o presidente. Irmãos, ele domina, mas com a permissividade de Deus. Mas quem faz essa nação andar são os cristãos, é a igreja do Senhor. É o tempo da igreja, queridos. Hoje não é o tempo do judeu, hoje não é o tempo de outra coisa a não ser do gentil. A igreja gentílica que somos nós, é o tempo de nós sermos salvos. E aqui dá mensagem para domingo. Queridos, olha para você ver. Sujeitar e dominar sobre elas. Responda agora. Aqui o texto está dizendo, dominai sobre os peixes do mar. Onde vivem os peixes? Água. Sobre as aves do céu. Onde vivem as aves? No céu. Sobre todo animal que se move sobre a terra. O Senhor aqui está dizendo que nós temos o poder de dominar sobre o ar, sobre a terra, sobre a água. Nós temos o domínio. Então, uma das coisas que eu quero que você entenda, que é a política de Deus. Quando eu falo aí no 3.1, os aspectos distintos da imagem de Deus no ser humano. A imagem natural, os capazes de Deus, entendimento, vontade e liberdade. Não é? Quando eu olho para isso, né? Quando eu olho para essa colocação, eu preciso começar a entender de que Deus, ele vai traçar sobre as nossas vidas uma imagem política. Qual que é essa imagem? A imagem de domínio. Então Deus nos fez para dominar. Detalhe, eu domino as coisas da terra, da água, do mar. Você lembra que Jesus até parou uma tempestade? Nós temos o domínio. A única coisa que eu não posso dominar são pessoas. Pessoas não são dominadas, elas são influenciadas. Você entende isso? E a questão moral do Senhor, sabe, tanta questão política, quando eu olho na questão
de me parecer, porque o texto vai dizer que o Senhor nos fez a imagem e semelhança de Deus. Eu me parecer não quer dizer que ele tenha forma corporal, mas eu me pareço nas características, sabe, do meu espírito. E quando o meu espírito ele caminha com Cristo, olha para você ver, as características da imagem política que eu vou representar é como um espelho colocado aqui. Eu vou refletir ao mundo. O que eu vou refletir? Quando eu tenho um espírito levantado por Cristo, eu vou refletir o fruto do Espírito. Quando a pessoa ainda tem uma imagem caída pelo pecado, sabe o que ele vai refletir? Obras da carne. O que eu preciso entender para ser imagem e semelhança de Deus? Eu preciso refletir, sabe, no meu espírito, eu preciso refletir na minha vida a questão moral do Espírito Santo. O Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, eu preciso refletir. Para encerrar, eu quero dizer para você que é muito bom estar com você aqui, é muito perfeito, nós podemos estudar tudo isso com você. Eu queria finalizar só fazendo uma rápida anotação, e aí eu vou deixar você passar para outra matéria, até porque eu acho que se for ter isso aqui de novo, eu vou ter que me readaptar, porque eu saio de um e entro no outro agora, nem sei como fazer isso. Eu vou anotar os nomes que estão aqui, tá? E quem faltou, com certeza, depois vai ter que entrar em contato aí, não é verdade? Queridos, eu já coloquei à disposição o meu telefone, eu já falei para você. Dúvida possivelmente vai ficar, não vai? Eu queria que você, depois, você entrasse em contato, você perguntasse, eu estou à disposição. Mas eu queria de coração que você olhasse, relesse de novo a sua apostila e pegasse os tópicos principais e se esmerasse em buscar um pouquinho mais de conhecimento nisso, tá bom? Você vai com certeza crescer no conhecimento. O Senhor vai proporcionar isso. Quero agradecer o Renato, a Cirleia, quero agradecer a Milena, a Veridiane, João, quero agradecer a Ana. Cadê o Rafael, o Matheus? Está aí? Ana, já foi dormir? Bota a carinha aí, ô Rafael, o Matheus. Você está falando, eu não estou te escutando. Esse cara aí é político, hein? Ele está aí, toda hora que eu chamo ele está. Matheus, eu vou anotar teu nome que eu não tinha anotado, hein, Matheus? Valeu. Queridos, eu quero agradecer a todos e que Deus te abençoe bastante. Já eu vou olhar aqui quem fez a questão das respostas, tá bom? E o seu trabalho é esse, você não tem que fazer nada mais a não ser ler as dúvidas que ficou na sua cabeça, você lê um pouquinho sobre isso e que Deus te abençoe muito. Leila, obrigado. Deus abençoe a vocês. Graça e paz, amados. Deus esteja nesse momento concedendo a sua graça para a nossa vida. É uma alegria, é um prazer estarmos reunidos novamente. Gostaria muito de estar presencialmente com vocês, mas Deus concedeu esse dia para que seja dessa maneira. Amém.